Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um podcast com nossa amiga, cliente, parceira, com a Fábia. Hoje a gente vai falar muito aí da área da moda, vestuário, as experiências. A Fábia tem uma experiência grandiosa, fantástica nessa área aí, então a gente vai tentar explorar ao máximo. Fábia, já quiser dar um alô, pessoal aí fica à vontade também. Olá, pessoas, tudo bem? Então, hoje vamos falar um pouquinho aí sobre a minha trajetória de vida, né? Profissional, o que eu passei para estar chegando até aqui hoje, né? Sobre nossas experiências aí, boas e também ruins, claro, né? Faz parte aí da vida de uma empresária, mas é isso. Tem É muita isso coisa aí. legal aí para vocês. Só antes da gente começar, pessoal, só aguarda um pouquinho, a gente vai fazer só um convite que hoje a gente vai transmitir exclusivamente pelo YouTube. Dentro do Instagram, é só convidar o pessoal, fazer aqui rapidão um story. Olá, pessoal, boa tarde. A Fábia aqui conosco, né, nos nossos estúdios. Estamos já ao vivo, tá, no YouTube. Então, já Acompanha aí. o link da bio, vai lá. Se você mandar mensagem, alguma pergunta, algum questionamento lá, eu vou tentar repassar para a gente vai acompanhando, mas lá no YouTube, tá bom? Aguardo vocês lá. E isso é verdade, né? Tem tantas pessoas que têm vontade de montar, mas tem medo, tem segurança, né? É isso aí. Agora já começa, pessoal. Agora nós vamos sair da Fábia com essas Tem muitas informações. dicas legais aí, hein? Vai encurtar o sofrimento de vocês um pouquinho. Fábia, assim, antes mesmo da gente começar, primeiramente te agradecer por Obrigada. ter aceito Obrigada pelo o convite, convite, viu? Foi um tá? prazer. Eu sei que todo mundo tem seus afazeres, você tem seus negócios e tirar esse tempo, se dedicar, né, para estar aqui, vindo aqui compartilhar um pouco. Eu fico muito feliz dessa confiança também, né, você ter depositado na gente. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, passando algumas experiências, né, para todo mundo aí. É um prazer. É isso aí. Pessoal, você que está chegando aí, então já aproveita, compartilha aí com seus amigos, né? Manda o linkzinho. Se você chegou agora, por agora no nosso canal, já se inscreve, né? Para acompanhar outros episódios também. A gente já está desde 2023, tem vários episódios, várias dicas já aí também no nosso canal. E eu queria só falar um pouquinho, né, para quem está chegando a primeira vez, do porquê desse espaço, né? Por que da gente criou o Fortecast. A ideia é assim, é justamente trazer empreendedores, a ideia inicial, trazer empreendedores para que possam compartilhar um pouco da sua história, né? E servir de inspiração para vocês aí, para quem queira ter seu negócio, para quem tem o seu negócio, mas está com muita dificuldade, se sente sozinho, se sente perdido muitas das vezes. Isso é comum, né? Esse sentimento É aí do ser humano, né? do ser humano. Então, assim, foi essa ideia que a gente teve enquanto Varejo Forte, né? Para criar um espaço onde a gente pudesse ter uma troca mesmo de conhecimento. A gente está aqui, então, que viabilizou esse projeto do Varejo Forte, que é um software de gestão, e estamos aqui hoje na G4 Hub, que é o co-work nosso aqui de Trindade, que tem essa estrutura, que inclusive, se você tiver desejo aí de ter um podcast também, está disponível para locação também, tá? Então, apresentações feitas. Vou dar a oportunidade também para a Fábia se apresentar. A princípio, falar um pouquinho quem que é a Fábia. Às vezes tem pessoas que estão chegando aí, já nos acompanham e não te conhecem ainda, né? Quem que é a Fábia, de onde que é natural de Trindade, não é? Um pouquinho da sua história de vida mesmo, Fábia. Compartilha Sim. conosco. Então, eu sou Fábia, né? Todos me conhecem como Fábia Style, que é o que está lá no meu Instagram. Sou de Trindade, nasci e me criei em Trindade, inclusive eu amo Trindade. Agora não estou morando, mudei de Trindade tem 4 meses, mas minhas empresas são todas aqui em Trindade, né? Sou empresária, hoje eu tenho uma marca de fitness, além de ser estilista, sou estilista há 15 anos, atendo vários clientes no Brasil e fora do Brasil. E agora, bom, quis montar a minha própria marca, né? Que é o sonho, que é a Barmusa Fitness, que tá aí no mercado e chegou com tudo, tá? A gente tá super. Super, você sabe, né, amiga? A gente tá super estourado. Isso é uma felicidade imensa para mim. E a qualidade, né? A gente vai falar sobre isso Exatamente, também, que é um dos exatamente, diferenciais de vocês lá. exatamente. Fábio, na sua história, assim, também é algo que chamou muito minha atenção, porque você já começou muito cedo, né? Muito, Nessa aos 13 área, anos. aos 13 anos. Como é que foi esse início aí também? Queria que você falasse um pouquinho. Você começou como Como costureira? costureira. E aí? Como costureira. Veio com dificuldade, né? Sou de pais separados, então, assim, eu tive que trabalhar.
E um dia eu saí andando, falei, gente, eu vou mostrar um serviço, nem que seja de babá hoje para ajudar minha mãe, né, que era sozinha e tal, somos 4 irmãos, inclusive você conhece um dos meus irmãos, né, que é aqui de Trindade. E aí eu saí, falei, vou arrumar um emprego de babá, né, eu tinha 13 anos, e eu queria ajudar minha mãe, eu precisava, era muito, muito humilde mesmo. E eu achei uma placa, era Quinzote, aqui em Trindade, que é do Valdu, que era mesmo que Sunshine, precisa ser de costureira. Falei, gente, vou falar que eu sei costurar, né? Deve dar certo esse negócio. E falei, quem me atendeu foi o Valdu. Aí falei, Valdu, oi, tudo bem? Eu muito novinha, muito magrinha, nossa, tipo, muito menininha mesmo. Tá precisando de gente para trabalhar e eu tô precisando também. Você sabe costurar? Eu falei, vai sei. Porque eu via minha tia costurando ali, minha avó, cresci com a minha avó costurando, né, na maquininha lá, mas né, eu falei, vai dar certo. E falou, não, pode entrar então e costurar. Naquela época não tinha esse negócio de que de menor, né, menor não podia, acho que era, não podia. Tinha que. Podemos podia, não precisava, Mas né? acho que não trata, né? É uma coisa que eu acho errado, porque tá lá trabalhando e tá fazendo coisa errada. Com Né? certeza, Mas com certeza. enfim. E aí eu entrei lá e falei, agora, como é que eu vou enfiar essa máquina aqui? E aí eu vi que tinha um desenho na máquina de enfiar. Falei, gente, mas tem um desenho aqui. Aí fui, dei conta de enfiar a máquina, fiquei lá quase uma hora. A menina passava e falava, e aí? Falei, não, tá dando certo. E consegui enfiar a máquina. Gente, ela me deu lá uns biquíni e eu fechei o trem, fechei tudo lá na vez. Chegou a tarde, ela foi lá em mim e falou, não, eu falei, nossa, não, vou ficar aqui depois do horário, vou desmanchar e vou consertar e vou dar conta. 4 meses eu era a melhor costureira que tinha na confecção. Batia todas as metas. Com 4 meses que eu estava lá. E lá eu fiquei por 6 anos. Pelo seu esforço, dedicação. E precisão. Eu acho que a precisão faz o sapo pular, né? Esse ditado mais sério. E fiquei lá por 6 anos. Depois fui para Doremi. Trabalhei na Doremi também como costureira. Aí fui para encarregada de produção. E assim foi. Fui trabalhar assim, várias confecções. Aí eu cansei demais. Falei, gente, não quero trabalhar mais de costureira. Nossa, aí casei, fui ter filho. E tinha um sonho de ser estilista, porque eu sempre gostei de moda. Eu falava, gente, mas não é muito impossível para mim. Nossa, como assim? E um certo dia eu falei, gente, eu vou estudar, né? No EG que não paga. Eu já era casada, já tinha filho. Fiz faculdade, me formei. E hoje eu sou estilista já há 12 anos. Realização de um sonho. No segundo ano, eu já estava atendendo muitas marcas de Goiânia. E com 3 anos de estilista, eu já estava atendendo cliente em Paris, Alemanha. Isso em Nossa, que legal, legal. outros países, assim. Então, para mim, foi tudo muito rápido, muito acelerado e muito gostoso de viver cada processo, de ser reconhecida, né? Graças a Deus, hoje eu sou reconhecida pela minha profissão, pelo meu profissionalismo, pela minha dedicação e com essa humildade, né? Sempre contando a história e querendo também motivar outras pessoas, né? Que nunca é tarde para realizar o sonho. Com certeza. Que sempre é possível quando a gente quer. Eu tenho um ditado na minha vida: tudo que eu quis, eu conquistei. E tudo que eu quero, eu ainda vou conquistar. Isso aí. Já deu para perceber que a mulher é forte, é determinada, pessoal. Muito, muito. Né? Quando eu quero algo, eu falo, gente, às vezes eu converso com a menina novinha, ela fala, ai meu Deus, como é que faz? Eu não tenho oportunidade. Eu falo, menina, você pode ser o que você quiser. É verdade. Você pode fazer o que você quiser, você pode conquistar o mundo. Isso é muito fato. Quando a gente quer, eu nunca imaginava na vida chegar na metade da caminhada e da jornada que eu cheguei hoje. Então, todos os dias eu acordo e falo, e todos os dias eu agradeço e falo, gente, é sério isso? É sério que eu cheguei onde eu cheguei? Então, isso é muito gratificante. Caramba, isso é inspirador também. Sim, com certeza. Eu tento passar isso, viu? Tento passar isso com quem eu converso. Isso também tem vou colocar um pedacinho aqui que, né? Isso tem uma parte muito legal que eu pude fazer, que nesse tempo de dedicação, de reconhecimento, eu pude ajudar muito a minha mãe, ajudar muito os meus familiares. Isso é muito bom. Nossa. Porque na verdade quando a gente monta um negócio, quando a gente vai trabalhar em algum lugar, a gente tem sonhos para realizar, tem pessoas que a gente quer acolher ali também, ajudar, né? Sim. E a gente sempre pensa muito, querendo ou não, sempre na família, né, Fábio? Eu sempre quis levar, sim, eu sempre quis passar, né, pela minha trajetória e levando comigo as pessoas que eu amo, né, que eu quis ajudar de uma forma, ajudar de outra, trazer comigo. Isso é muito. Agora, o último que eu trouxe agora pro meu lado, meu irmão Matheus, né, estava em outro ramo aí há muitos anos, e eu falei, não, você vai ser representante de tecido, que vai ser bom para você. E ele veio pro mesmo mundo que eu. Isso me deixou muito feliz. Muito feliz. Inclusive, a gente gostaria de mandar um abraço para ele. O Matheus é um amigo
que o tempo nos deu aí. A gente teve, assim, a felicidade, de fato, de conhecer. Na época a gente trabalhava lá na Caixas Computadores. Eu trabalhei, comecei lá, foi meu segundo emprego de carteira assinada. E o Matheus começou lá também, assim, muito humilde, né? Não sabia também, e a gente foi se aproximando, criou uma amizade. Gosto muito dele, muito E mesmo. ele tem a mesma dedicação que eu, o mesmo esforço. Tem. A gente vê ali, a gente foi obrigada a conseguir as coisas e a matar um leão por dia, a gente tem a mesma garra. Então, Matheus, um abraço, meu irmão. Obrigado, porque também, se não fosse por você, eu não estava aqui conversando com a Fábio agora, ele que indicou, que apresentou, né? Então, tamo junto, que você precisar de mim, estou à disposição. Vi ele esses dias na inauguração lá da academia, ele estava lá da classe. Agora ele está todo. O pessoal aqui gosta também dele, gosta de malhar também, né, Fábio? Eu queria que você falasse, Fábio, assim, você já começou, né, um pouco, mas assim, a gente sabe começar lá com 13 anos, né, na costura, depois você foi evoluindo, né, pegando maturidade, e aí foi para a parte dos estudos. É uma coisa que a gente sempre bate na tecla, em outros episódios a gente já falou sobre isso, né? Mas é importante a gente reforçar dessa questão da pessoa se dedicar também ao estudo, ao conhecimento, ao que muda. Eu acredito, queria que você falasse, assim, é o que muda a realidade da gente também, além da dedicação. E abre portas, né? Que a gente pode saber muito fazer, mas se você não estiver ali como comprovar, né? E como ter uma credibilidade, você vai até um certo ponto, mas aí você para, né? Fica estagnado. Fica estagnado. E quando você tem ali já uma formação ali acadêmica, você pode reforçar aquilo ali, você dá um. E foi muito importante para você isso? Muito importante, muito Você acha que seria possível ter chegado aonde você chegou hoje sem passar por essa etapa? Acho que não, porque eu acho que algumas portas seriam fechadas, né? E aí isso abriu muitas minhas portas. Quando eu entrei na faculdade, eu já sabia muito, eu já entendia muito do que eu fazia, eu já entendo muito, né? Então acho que o chão de fábrica é primordial para a minha profissão. Hoje eu falo muito, hoje eu palestro na faculdade da UEG, que é de Trindade, os alunos, e eu sempre falo para eles, né? Falo, ó, o chão de fábrica é importantíssimo. É importantíssimo, mas você tá aqui, ter o seu diploma é primordial. Que ele valida, né? Ele vai te dando. Às vezes você tem um conhecimento, você sabe fazer, mas o diploma, muitas das vezes, ele vem muito mais como uma validação. Isso. E hoje eu vejo que em todas as profissões, né? Tá muito preocupante, porque tem muitas pessoas que estão lá só pelo diploma e não gostam do que faz. Eu acho que tem que ter união das duas coisas. Com certeza. Eu amo o que eu faço, então para mim trabalhar, para mim fazer o que... A gente fica às vezes até 1, 2 horas da manhã desenhando, porque minha marca, toda a coleção é desenhada por mim. Que legal. E eu ainda atendo outros clientes, e eu ainda não falei sobre isso, eu ainda tenho uma empresa de private label, que eu entrego para os clientes as peças prontas, embaladas com a marca do cliente. Hoje a gente atende um grande atacadista aqui. E qual o segmento? Fitness também? Não, fitness é só o meu. Essa escolha do fitness foi justamente por isso, porque eu não quis fabricar nada que eu fosse concorrente do meu cliente. Então eu fiz um estudo, pensei o que eu não faço para o meu cliente, e era fitness, foi por isso. E aí então no private label seria mais modinha? Modinha. Jeans também? Modinha, não, só modinha. Só modinha. Label, isso, só modinha. Bacana. E eu até tem muita procura. Fábia, faz o meu fitness. Eu falo, não, gente, fitness é só o meu. Até porque que é um produto muito difícil de ser fabricado, né? Fica legal porque além de você não concorrer com o seu cliente, também você não vai criar concorrente para você mesmo, né? Fica meio e é tão legal, eu tenho assim uma parceria tão bacana com os meus clientes, que eles vendem o meu fitness para mim. Eles falam, Fábio, eu não faço fitness, então você manda seu catálogo que eu oferecer. Então, a gente tem essa parceria bacana, tem esse respeito, né, mútuo aí. Top, top. Eu perguntei, Fábio, a questão do estudo, porque assim, hoje a gente está numa geração complicada, Muito. né? O pessoal fala muito da geração nem trabalha, nem estuda, né? Você é totalmente o oposto. Todo mundo é youtuber, não? Começou a trabalhar cedo, dedicou, estudou, muita dedicação pelo que você já comentou e conseguiu vencer. Então, por isso que eu te perguntei, já talvez a gente poderia deixar isso para o final, mas assim, reforçar esse conselho para essa geração. Porque hoje é uma dificuldade de arrumar mão de obra, a dificuldade Nossa, para tudo, eu estou sofrendo assim, ó, diariamente com a questão de mão de obra. A gente não tem mão de obra hoje. E a importância de reforçar isso, então, para o pessoal que está em casa, principalmente você mais jovem, se chegar esse conteúdo até você aí, a importância de você se dedicar.
eu vejo, como você comentou, muita gente quer ser youtuber, né, quer ser influencer, mas eu gosto de comparar, Fábio, isso aí até com o futebol. Na minha época de criança, adolescência, a gente queria ser jogador de futebol. E assim, um Neymar, um Ronaldo Fenômeno, um Pelé, é um em 100 mil, em 200 mil Isso, que isso, chega lá. isso. E hoje é a realidade também de influencer e também de youtuber. Você tem lá vários, 100 mil para sair um. Então, Exatamente. você não tem problema você querer ser um influencer, um youtuber, mas não fica dependendo só disso. Estuda, dedica, tenta fazer uma profissão também, porque se não der certo por aqui, dá certo por Isso aqui. é o motivo de muitos adolescentes hoje estar com depressão, né? Com Hoje. certeza. Por quê? Porque eles querem viver a vida do outro. Uhum, Então, assim, não é fácil. A gente tem que ter processos na vida. Eu tive muitos processos na vida para uhum. chegar onde eu cheguei hoje e falar, ufa, eu venci. Eu tive muitos processos. Eu tive muitas portas fechadas na cara, eu tive muitos não, eu tive muitos sim também. Então a gente tem que saber viver processos, né, e correr atrás do que a gente quer, porque nada vai vir de mão beijada e vai bater na sua porta e falar, ah, nossa, foi sorte. Na minha vida nada foi sorte, viu, Ney? Nada, eu não tive sorte com nada. Eu sempre brinco, você vai boa herança na vida, tive uma hernia do meu pai que eu herdei. Só. Eu nunca tive nenhum tipo de herança de ninguém, eu nunca tive nenhum tipo de ajuda em questão financeira de ninguém. Isso eu me orgulho muito de falar. Falar assim, olha, eu cheguei até hoje aqui, quando eu comprei meu primeiro carro, eu não dormia, eu falei, Senhor do céu, eu comprei financiado. Eu lembro que eu comprei um HB20, foi igual, você vê como não tem muito tempo, né? Uhum. Meu HB20 foi um dos primeiros que saiu aí, o quê? Foi o primeiro que chegou em Trindade. Gente, vocês não estão entendendo, eu não dormi não. Eu falei, gente, não acredito que eu comprei um HB20, não acredito. Eu financiei, claro, não sei quantas vezes, mas eu paguei. Então, assim, nem o outro carro que eu consegui agora, que é um carro de luxo, foi tão gostoso para mim É, como o meu HB20. é uma Porque foi o meu primeiro, foi ali a consolidação de um trabalho, né? De uma vida que eu nunca imaginava ter um HB20. Então, foi um gosto bem diferente. Agora eu tenho um carro muito melhor, mas no dia que eu comprei, não teve o mesmo a mesma impacto. empolgação. É por isso que eu falo da necessidade da gente poder comprar, adquirir as coisas com o nosso próprio suor, essa questão, a questão de valorizar, né? De Com valorização. certeza. Tem algo na sua fala que eu vou reforçar, que assim, você falou sobre a questão de sorte, né? Eu gosto de falar, a gente até já falou isso também em outros episódios, assim, que a sorte é aquela situação quando aparece uma oportunidade e te encontra preparado. Isso. Antigamente, os nossos pais, avós falavam assim, o cavalo passou arriado. Se você não tiver pronto, Exatamente. já passou. Exatamente. A sorte é Mas é bem isso por mesmo. aí. Isso mesmo. Então, assim, a gente tem sorte. Eu tenho sorte, mas a sorte aconteceu naquele momento que ele apareceu uma oportunidade e me encontrou E você está preparado preparado para para aquela aquilo. situação. Exatamente. Então, assim, essa é a sorte que todo mundo fica falando. Ah, eu não tenho sorte. Será que você não tem sorte mesmo ou será que você não está preparado para as oportunidades que estão aparecendo para você? Né? Exatamente. E na sua fala também, algo que marcou, assim, você falou que ficou 6 anos, né, nesse primeiro emprego que você 6 anos ficou como costureira. como Não costureira. era uma coisa que eu gostava, né? Que era muito cansativo. No entanto, hoje eu valorizo muito as minhas costureiras. Hoje eu tenho várias. Eu queria salientar isso, gente, porque às vezes também, por mais que seja cansativo, que fosse difícil, e eu tenho consciência disso, mas você vê que é um processo de maturidade ali também, até para ela poder ir para o próximo nível, né? Isso foi fundamental. Fundamental. Hoje tem, a maioria do pessoal fica 2 meses no serviço, 3 meses no serviço, 4 meses e pronto, já não. O pessoal fala muito isso também, né? Planta que não fixa a raiz, ela cai. No primeiro vento ela vai cair. Então, você precisa também fixar a raiz, onde você estiver, até para você ter o que a Fábia falou, o domínio do chão ali de fábrica. Se ela tivesse ficado lá, com certeza, 3 meses, ela não ia ter. Eu tive uma escola muito boa depois que eu fui para o mundo de estilo. Meu primeiro emprego foi na Pitbull Jeans, pra você ter uma noção. Isso aí, a sorte passou, né? Arriada ali, o cavalo, e eu montei, mas eu estava preparada, né? E Isso. meu primeiro emprego foi na Pitbull Jeans. Então, por lá, eu vivi novamente uma faculdade, novamente uma história. Lá eu aprendi muito, muito. Eu saí de lá preparadíssima e as portas se abriram muito por eu ter passado por lá e ter vivido aquele processo, né? Que não foi fácil, que foi difícil, mas ali foi o início. Então tudo conspirou a meu favor. Eu sempre falo que Deus, hoje eu falo sempre, gente, mas eu tô vivendo isso tudo, eu mereço? Sim, eu mereço, eu plantei, Com né? certeza. Então assim, eu estou colhendo. É um processo de semeadura que você, Exatamente. justamente.
E é marcante, gente, na fala, nesse diálogo, nesse bate-papo, marcante essa questão da importância, da dedicação, de fazer todo dia, da sequência também disso, né? Ficou bem perceptível com relação à trajetória da Fábia, né? Fábio, eu queria focar um pouco mais a questão da Baimus, então, né? Quando que realmente você estava lá, né, fez a sua faculdade, seu trabalho para outras marcas, né, desenvolvendo outras marcas, quando que realmente começou a brotar essa sementinha no seu coração, esse desejo, esse sonho? Ou já era um sonho antigo? Como que era um pouco disso? Então, foi bem na hora que eu estava quase querendo aposentar. Eu falei, gente, eu quero agora usufruir, eu sofri demais, e eu quero ter um tempo para mim, né, curtir a família, viajar. No entanto, a minha decisão final, eu estava em Paris. Gente, eu fui viajar para Paris, nunca imaginava. Eu fiquei lá em Paris assim, Senhor, eu acho que eu estou dentro do filme. E aí eu falei, eu quero fazer uma viagem internacional, quero conhecer alguns países sozinha, né? E sempre foi meu sonho, né? Ver os filmes de criança lá, eu nunca imaginava. E fui, fiz Alemanha, Turquia, Paris, Inglaterra. Que legal. Aí fui sozinha para casa de uma amiga inicialmente, depois fiz outros países sozinha. Era um sonho. E aí, gente, eu tô aqui, nossa, eu quero voltar muito mais vezes, né? Mas assim, eu falei que ia aposentar, então eu tenho que pensar em algo que eu sempre fui muito ambiciosa. Isso aí foi, não sei se é defeito ou se é uma qualidade. Muito ambiciosa, mas assim, com o meu trabalho, claro. E aí eu falei, gente, eu acho que eu quero ser que ter uma marca minha que eu vou explodir, eu vou passar aqui, vou ver alguém com a minha roupa e vou ver alguém. Aí foi um sonho que veio assim, falei, será que é possível? Já vim de lá, de fora, com essa ideia. Cheguei aqui, em 2 meses a Baimus estava funcionando, aberta. Sério? 2 meses. Eu tinha desenhado toda a coleção, eu comecei a desenhar lá em Paris. Eu ia te perguntar sobre isso. Comecei Do lá. seu perfil, eu acho que você já Já começou comecei a lá. desenhar lá e cheguei aqui, falei, vou montar a marca. E não pensei nas férias mais não, esqueci das férias. Tá, vou montar essa marca e tal. Ney, e eu montei a marca. Falei assim, gente, eu vou fazer uma inauguração, mas né, eu vou fazer, mas passou 200 pessoas no primeiro dia na minha Que loja. legal. 200 pessoas. Pelo sua rede, né, de amigos também, de Exatamente, não, eu conhecimento. sou muito conhecida, graças a Deus. A gente tem, igual eu falei pra você, o network, ele abriu muitas portas para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre. E isso é muito bom, porque a gente conhece pessoas, a gente troca ideias. Sim. Eu sempre falo que uma conversa de 10 minutos, ela sempre te traz uma ou duas ideias novas, Com certeza. né? Com certeza. E aí passou 200 pessoas na minha loja no primeiro dia. E eu tinha feito inicialmente, eu acho que 2.000 peças para abrir a loja. E aí passou uma semana, eu não tinha peça para vender. Eu não tinha mais peça, tinha sido muito sucesso. E a gente trabalha com assessores, então é tudo atacadista. E eu comecei a procurar matéria-prima e a confeccionar. E graças a Deus eu tenho muita facilidade com isso, porque esse processo de lá, de anos, de 13 anos, que eu comecei com 13 anos, me trouxe essa segurança, né? De conhecer todos os processos. Então, hoje em dia, muitas das vezes eu vou para cada costureira, ela me liga e fala, Fábio, eu não consigo. Eu falo, tô indo aí, eu sento na máquina e faço para ela ver. Então, isso é muito a meu favor. Porque eu tenho propriedade para fazer, para Essa falar. importância desse controle da produção, né, do processo em si, né? Tenho muito. E aí, a gente está hoje há 6 meses com a Baimusa, a gente já está em 5 países. Estamos vendendo, graças a Deus, só Deus, assim, tá uma coisa que todo dia eu acordo e falo, gente, mas é verdade, eu mereço, mas eu mereço, porque foi plantado e agora eu estou colhendo. E é uma marca que eu tenho muito plano para ela, muitos planos mesmo. Inclusive, ela é uma marca que já foi registrada para vender franquias, né? Que legal. E a gente já está estudando essa parte de liberar franquias para ela a partir do ano que vem. Legal, já tem um projeto para Já isso. tem um projeto pronto Então, para se isso. tiver o pessoal, alguém interessado, já pode ir sondando aí, já preparando aí. Sim. E tem alguns pontos muito favoráveis, né, dessa ideia de franquia também, que você já pega o modelo todo pronto, né? Sim. Lógico que tá, como a Fábio falou, tá desenhando esse processo ainda, né? Tá preparando esse processo ainda, mas é bem interessante se você é investidor, você que é interessante, né? Pegar uma marca já consolidada, com um modelo de negócio já pronto, já feito, isso é muito importante. E a gente trouxe algo para o mercado muito diferente, né? Ney? Muito diferente, mas eu não quis trazer nada que fosse, é igual, eu encontro em qualquer lugar. A gente trouxe algo diferente para o mercado. A gente tem uma modelagem impecável, a gente tem um visual muito bacana, a gente tem tudo assim, a nossa matéria-prima é a melhor que existe no mercado hoje, né? A gente pesquisa produtos melhores do mundo, a gente tem ele na Baimusa.
E isso é muito bom. Inclusive, assim, quando eu tive lá na loja, né, só para contextualizar, a Fábia também ela é cliente nossa no Varejo Forte, ela usa o nosso sistema lá na loja dela, né? E quando eu estive lá, de verdade, né? Porque ele tá de frente, não. Me surpreendeu muito essa questão mesmo, da qualidade das peças, o acabamento, né? Sim, Isso. eu sempre fui muito incisiva nisso. Eu quero que há de melhor, eu quero que chegue no meu. No entanto, a gente recebe esse feedback do nosso cliente todos os dias. Uhum, Eu trabalho com tudo de melhor. Assim, uhum, nosso material de marketing quem é o melhor de Goiânia que posso fazer. É o melhor, sim, né? Eu gosto de trabalhar com tudo de melhor, justamente para isso, para quando chegar no meu cliente, ele ser surpreendido positivamente. positivamente, né? Não mandar uma Uhum, mensagem e falar, nossa, chegou aqui. A gente recebe o nosso feedback todos os dias. Caraca, o produto que chegou uhum. é mais bonito do que eu vi na foto. É, Então é esse que é o e nosso. isso é muito bom porque você Nossa, entrega mais do que ele está esperando, né? Não exatamente. cria uma experiência legal, né? Eu quero fidelizar cliente, né? E venda, marca, principalmente, como você está focado em fortalecer a marca, é isso, é a experiência do cliente. Precisa criar esse impacto e fixar a ideia. Musa é excelência, Isso, né? isso. Eu acho que é a linha, acho não, tenho certeza que é a linha que vocês estão trilhando aí, né? E esse é um caminho muito legal. Porque criar marcas, Fábio, você tem mais propriedade do que eu, você já trabalhou muito tempo, já lidou com várias marcas. Toda hora nasce alguma marca, a marca se encerra, né? Então, assim, o que vai diferenciar, o que que vai fazer essa marca realmente ficar no mercado? Eu imagino que seja isso, a experiência, a qualidade do material, né? E eu acho que você vivenciou isso com outras marcas também, né? Você já viu várias marcas também ficando pela metade do caminho também. Muitas marcas. Mas assim, eu nunca, quando eu montei essa marca, isso pra mim nunca foi assim. Ah, e se não der certo? Eu nunca pensei nisso, né? Eu montei Uhum. para dar certo. Eu sei que tem um processo, como tudo na vida tem um processo, né? Eu me preparei para ter esse processo. No entanto, eu fiz um compromisso com a minha marca de não tirar nada, nenhum tipo de retirada dela por 3 anos. Então, eu montei a marca preparada para isso, né? Para não ter nenhum tipo de sangrar a marca. Então, ela tem duas escolhas: ou dá certo ou dá certo. Dá certo, Hora dá nenhuma eu certo. pensei assim, ai, talvez não dê certo, e aí? Acho que a gente não pode montar algo pensando Não assim, pode, né? com Ai, se certeza. não der certo, nossa, o que que eu vou fazer? A gente tem que montar algo acreditando. Se não der certo, Uhum. paciência. Com Mas eu certeza. prefiro ir para o lado de tentar e não ficar frustrada do que se não montar e pensar talvez poderia dar certo. Eu, pelo menos, sou dessas, Com né? certeza, eu concordo plenamente. E tem um porquê do Baimusa? Tem uma história por trás do nome? Como que Não, foi? nossa, aliás, até que tem. Eu tinha uma nutricionista que ela sempre chamava a gente de musa. E Aham. eu achava legal aquele nome, ficava me sentindo. Chegava, ai, musa. Eu falava, gente, tão bonito, né? E aí eu fiquei muito bem. Foi um nome que marcou pra mim. Aí quando eu fui Aham. montar a minha marca, eu fui lá e falei, eu mandei até fazer viajei, né? Não fui lá, pesquisei, não. Fui lá e coloquei musa. E aí Aham. fiz uns tags e tal. Aí depois eu conversando com o pessoal lá que tava fazendo a parte de redes, mas você pesquisou? Falei, não. Ela falou, não, não acredito, então você fez até tag, Fábio. Como é que... Falei, não, mas vai dar certo. Não, não, pesquisou e tinha musa. Eu Aham. falei, não quero desistir desse nome. Esse nome pra mim é o meu nome, esse nome é o que eu quero. Vocês se vira, porque eu quero esse nome. Aí eles sugeriram, falou, vamos colocar o Bai, que eu acho que vai dar certo. Eu falei, perfeito, eu quero é o Musa. Para mim, o Uhum. importante é o Musa. E a gente colocou o By Musa e conseguimos o registro. Já tem a patente, né, dela, então Aham. ela já está registrada. E é isso, é um nome muito forte, um nome que tem trabalhado muito ao nosso favor. Eu vou te falar que Uhum. esse nome ele ajudou muito a gente. Eu acho que o que eu acreditava ali realmente era o que era o certo. E o Bai, assim, não sou o cara do inglês, né? Mas assim, é feito pela Para música. musas. Feito pela música, entendeu? Exatamente, Se exatamente. ela chamava você de música, então é um produto Exatamente, feito feito pela para moças. música. As mulheres, a mulherada gosta desse nome. Então a gente fez umas faixinhas lá para dar para vender. As mulheres ligam, falam, eu quero uma faixinha daquela escrito musa, que eu quero ir para academia com a faixa escrito musa. Então Ah, eu vejo que realmente ela deu muito certo ao nosso favor esse nome, sabe? que Ajudou muito. legal, que legal. E assim, sobre mais a parte dos produtos mesmo, Fábio, assim, eu não sou especialista nesse segmento em si, mas qual que é a linha de produto que vocês trabalham? É feminino, Só masculino? Que feminino, tipo de... até pelo nome que nos limitam, Uhum. né?
porque não tem como eu colocar uma musa no nome, né? Então, Aham. ele me limitou muito a questão do nome. Mas, assim, eu sempre, meu foco foi o feminino mesmo. Desde o estilo, eu sempre fiz a parte feminina, né? Talvez eu crie daqui mais um tempo uma marca para homens, mas não é agora o meu foco. Primeiro eu vou fazer Uhum. essa acontecer e consolidar e ficar bem mesmo pé no chão, para depois eu pensar nisso. Mas foi feito mesmo só para mulheres, Uhum. inicialmente. E estilo academias mesmo, ou você pensa na linha de outros esportes Então, a também? gente fez nosso registro como tênis, como mochilas, como várias outras coisas, sabe? Aham. Mas meu foco, por enquanto, vai ser só academia mesmo, só fitness. A Uhum. gente trouxe uma modelagem que foi trabalhada por muito tempo, assim. Eu falei, olha, eu quero uma modelagem que seja uma modelagem pina bumbum e tal. Então, a gente tem essa característica diferente das modelagens hoje do fitness, né? A gente conseguiu trazer isso para o fitness, que era que eu usava no jeans como estilista, eu quis Uhum. trazer para o fitness. Depois que a gente trouxe aí, todo mundo já está fazendo só em pina bumbum. Mas a gente quis trazer essa modelagem diferente, né? Para Uhum. valorizar ali o bumbum da mulher. Porque hoje em dia a gente sabe que academia é um desfile, né? É Todo mundo quer ir para verdade. academia ali muito bonita. E a gente pensou muito também a parte de modelagem de conforto, de delas poder sair de uma academia e passar no banco, buscar um filho na escola. Então a gente pensou numa peça zero transparência, numa peça que não fosse um gancho alto. Então a gente pensou em tudo para tipo que ela vestisse, que ela se sentisse linda, que ela se sentisse muito confortável e muito confiante também Top, nas nossas top, top. peças. Essa linha esportiva também, você pensa em Sim, alguma coisa? fazendo já algumas coisas Aham. esportivas, questão de beach tênis, já tem uma coleção de beach tênis na loja, né? Mas o Aham. nosso foco é mesmo. Inclusive, a gente tem fitness. Ah, Aerolux também, a gente faz Aerolux, tá? A gente tá aí Uhum. super bombando com nossos Que Aerolux, que a legal. gente trouxe também que dá pra pessoa vestir ali com tênis e tipo casaco de frio, Aham. que é uma pegada que não tava nos meus planos agora, mas que Uhum. uma coisa puxou a outra. Eu fiz um look desse para um amigo que trabalha numa fábrica de tecidos e no sul, e ele Uhum. usou e postou e choveu no nosso Instagram, então Que nos legal. forçou a produzir o Aerolook, que é uma das coisas que tá saindo muito lá na Baimusa, que eu quero seguir essa parte aí de Aerolux diferente. É legal essa informação, porque quando a gente monta um negócio, uma marca, um produto, às vezes a gente tem que ir se adaptando, e isso daí já é um processo de adaptação, porque às vezes você imagina um produto, pessoal, até para você que tem em casa aí, como sugestão, às vezes você deseja, sei lá, vou fabricar bolo no pote. Aí, de repente, durante o processo, você vê, não, peraí, o pessoal não quer o bolo no pote, ele quer o Sim, bolo no cone. a gente vai se A adaptando. gente vai se adaptando no meio do processo. Isso é fundamental. E é gostoso, né? A gente tá sempre reinventando igual era o look mesmo. O dia que ele postou e começou a chover lá, e o povo, eu quero, eu quero. Eu falei, gente, o povo quer. Então eu vou fazer, eu sei fazer muito bem isso, né? E aí a gente começou a soltar alguns aerolooks e tá sendo super sucesso. A gente tem um modelo já que já soltamos, já fazemos pré-venda e já tá esgotado no Sério? Que pré-venda do legal. aerolook. Então é isso aí, pessoal. Pega a dica aí dessa importância de ser dinâmico, né? Tá sentindo o mercado. Grandes marcas gastam muito dinheiro com essa pesquisa de mercado, sentindo o mercado, sentindo a tendência para ir acompanhando isso. Então você não pode ser engessado, aquele perfil durão ali, seco demais. Você tem que sentir no Mais seu cliente flexível, né? mais flexível, né? Fábio, eu queria perguntar para você, como você já tem muita experiência nesse mercado, também já lidou com várias marcas, empreendendo é o primeiro CNPJ, assim, marca que você abriu ou Sim, não? sim. Eu tenho um CNPJ que é a minha estamparia, né? Que eu já tenho aqui em Uhum. Trindade também há muitos anos. A gente tem a estamparia que hoje, inclusive, ela faz só pra gente mesmo, o meu private label e o meu fitness, mas ela já tem o quê? Essa estamparia já tem 12 anos aqui 12 em anos. Trindade, que a gente já emprega pessoas. Então, já é o segundo É CNPJ. Vamos sim, pensar assim. é Vamos isso, mas a gente pensar vai assim. mesmo que mais que no mesmo segmento ali de Uhum. moda, sabe? Sim. A questão, assim, como você já lidou com muitas marcas, com certeza você já viu algumas ficando pela metade do caminho. Sim. Eu queria que você fizesse uma análise também, assim, como, digamos, uma consultora, pela sua experiência, o que que você já viu que deu errado? Não precisa citar nomes, né? A intenção não é essa. Mas o que que você já viu lá de marcas que você já trabalhou, que você viu que deu errado por causa disso, daquilo? Mas no sentido como dica, às vezes para a pessoa que está em casa, olha, gente, isso aqui, não cometa esses erros, não, que isso aqui, né, vai dar ruim. O que que você já viu, assim, de Então, eu experiência? acho que primeiramente é isso, é você montar uma marca e achar que em 2 meses você vai estar lucrando, né? Isso aí a gente sabe que não existe. Ninguém vai enganar ninguém aqui,
tá? Isso aí exige um processo de dedicação, exige um processo de investimento. Então, o que eu vi acontecer foi isso. Foi pessoas que montou uma marca, a marca estava indo super bem, e aí ela já começou a sangrar a marca. Fazer muita retirada, né? Começou a talvez ostentar que ele tem o direito, mas tem que dar um tempo, né, para isso. Talvez começou a tirar o dinheiro dali para fazer isso. A marca não aguentou, porque não aguenta, tá? Até hoje, minha marca tem 7 meses. Eu nunca tirei R$ 1 da minha marca. Eu estava preparada para montar a Baimusa. Eu sempre falo para as pessoas: se você quer montar algo, vá em frente, busque seu sonho, mas esteja preparada para viver o processo. Porque o processo não é fácil, tá? Ele exige muito de você, tanto psicológico, mentalmente, saber que se você não está preparado financeiramente, talvez até mentalmente, você não vai suportar. Porque a Baimusa, eu não vou sangrar ela. É por isso que eu falei que ela não tem como dar errado. Porque eu não faço retirada nenhuma dela, gente. Eu só coloco lá nela. Porque ela é muito nova, então assim, ela exige isso de mim. Ah, mas como é que você vive? Eu estava preparada para isso, né? Eu me preparei para não fazer nenhuma retirada dela. Mas agora, se você, eu quero montar e eu não tenho nada, você vai ter que ter uma segunda forma de segurar as pontas. Uma segunda fonte de renda, Tem alguma que coisa ter, assim. porque não adianta negócio nenhum que você vá montar. Você vai fazer, você deu a sugestão aí do bolo de pote, você vai montar uma empresa de bolo de pote, você vende à vista. Mas você não tem que comprar um forno melhor para assar seu bolo, você não tem que, primeiramente, fazer um investimento ali na sua cozinha melhor para você poder fazer mais, para você poder crescer a sua empresa? Sim, então você tem que ter investimentos. Agora, se você for lá montar sua marca, já começar a fazer retiradas, já começar, não vai dar certo. E eu vi muitas pessoas morrendo no meio do caminho por isso, de poder sangrar sua marca. Que bacana. Só isso aí já valeu o podcast, essa informação, né? Esse aconselhamento. E de fato a gente também vê muito isso, Fábio, né? Às vezes a pessoa trabalha no local, pega seu acerto, vai começar uma marca, mas ela depende daquilo dali para se alimentar, para pagar a escola dos filhos, Não é tal, né? fácil, né? E aí as coisas ficam muito mais difíceis, né? Como você compartilhou conosco, você está no projeto da Baimusa muito mais como um investimento de médio e longo prazo, né? Deixa bem claro para a gente. Às vezes você que está em casa não tem essa possibilidade, né? Você precisa de algo mais imediato. Mas eu gosto de fazer sempre um paralelo também com algo bem simples para ficar mais didático para você em casa. Vamos supor que eu chamo a Fábio agora para a gente ser sócio. Fábio, nós dois vamos ser sócios num projeto aqui. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos plantar um pé de laranja e nós vamos colher essa fruta, vender para nós dois viver. O que vai acontecer, gente? A gente no primeiro mês, segundo mês, provavelmente a gente vai romper essa parceria. Você sabe por quê? Porque um pé de laranja não gera fluxo suficiente para nós dois, né? Então, ou seja, o que a Fábia falou, e tornando de uma forma um pouco mais didática, começa com um pé de laranja, mas então você vai ter que ter um outro trabalho. Senão dá uma segurada ali nos gastos, né? Nos gastos. Começa ali, beleza. Vai ali, um pé de laranja. No outro mês, agora é 2 pés de laranja. Daqui a pouco, 3 pés de laranja. Eu gosto de falar que qualquer negócio, qualquer segmento, dá para você ganhar dinheiro e viver. Na pandemia eu fiz máscara, tá? Eu costurava. Ai, que legal. Eu costurava as máscaras, não tinha nada, tava tudo fechado, não vendia. Falei, gente, agora tinha uma marca que eu vou fazer, eu costurei máscara. Então eu nunca tive problema nem vergonha de fazer nada, desde que fosse com muita honestidade, para mim era tranquilo. Isso mesmo. Agora, no mesmo exemplo, se eu e a Fábia, a gente monta uma sociedade, vamos plantar pé de laranja, só que agora a gente tem 50 mil pés de laranja plantados. Provavelmente, financeiramente, já vai ficar numa condição que eu consiga viver do negócio, que a Fábia também consiga viver do negócio. Resumindo, tudo se diz a respeito do volume. Quando você começa algo pequeno, o difícil é porque muita gente quer depender daquele negócio e sangra demais, como a Fábia falou, e aí você não consegue reinvestir. E se você não consegue reinvestir, você não consegue crescer. Você fica naquilo ali um ano, 2 anos, 3 anos, aí chega um momento que você desiste. Você fala, poxa, eu não estou vendo crescer. Mas não vai crescer, porque todo o lucro que dá, você tira, né? Então, essa é a questão do planejamento, que a Fábia falou, estar preparado no sentido do conhecimento, que ela já provou, pelo tudo que ela comentou conosco aqui, que ela domina esse processo.
está preparado financeiramente, saber, tá, uma loja lá na 44, lá na Bernardo Saião, qual que é o custo do aluguel? Qual que é o custo do funcionário? Qual que é o custo mês? Água, energia, Água, internet. energia. Nossa, tem custo, viu, gente? Esse é o planejamento que a gente precisa Exatamente. E a gente fazer. tem um planejamento muito certinho lá, viu? Toda nossa, assim, nossas despesas mensais são todas anotadas. Tem que agora, a partir desse momento, a partir do mês passado, eu falei agora, a Barmusa vai ter que se pagar. Ela não vai ver nada de dinheiro meu de fora, ela vai ter que se pagar. E mesmo assim, a marca tá vendendo e mesmo assim a gente está segurando, porque não é fácil. Não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Então, imagina se eu tivesse que fazer uma retirada agora da minha marca, talvez a minha marca não iria para frente. É isso. Então, é uma boa referência, gente, para vocês aí, esse tipo de modelo. Nem todo mundo a gente sabe que tem condição de fazer, de deixar a loja sem ter essa retirada, mas tem esse cuidado. Fábio, a gente já viu muito isso com clientes nossos de outros segmentos. Às vezes a loja dá lá, vou dar um exemplo, R$ 10.000 de lucro, lucro líquido, paga a despesa, paga tudo R$ 10.000. E às vezes a pessoa está lá numa situação de dificuldade, já resolvendo fechar a loja. Por quê? A loja dá 10 mil de lucro, mas ele tem um prolabore de 15 mil. Não vai. De 15 mil. Então, assim, gente, sendo honesto para você, se você tem uma loja que dá R$ 10.000 de lucro, tá excelente. Sabe o que você faz? Replica o modelo. Amplia o volume de venda, ou então você replica o modelo, como a Fábio falou, a ideia da franquia. Se ela tem uma loja hoje na Bernardo Saião, que dá exemplo, tá? A gente não vai entrar nos detalhes aqui, não. Mas vamos supor que a loja dá para ela lá hoje, lucro líquido, R$ 10.000. Abre outra na 44, abre outra em Anápolis, abre outra em Rio Verde, faça essa loja também dar mais, uma outra dá mais 5, a outra dá mais 10. Daqui a pouco você está com a rede de loja e tendo uma receita de R$ 100.000. Replicando o modelo. Agora, existe... E sempre com muita responsabilidade, né? Porque eu não quis ainda soltar franquias, eu não quis, tipo, dar um segundo passo agora nesse momento, justamente porque eu quero esperar ela concretizar, quero esperar falar agora, tá tudo certo, agora a gente vai dar, assim, um segundo passo. Né? Que eu acho que também é muito importante a gente ter essa questão de muito pé no chão, e atropelando os processos. Eu sou muito de viver processo, né? Eu já falei de processo, porque eu falo sempre, gente, para tudo nessa vida existe um processo. Com certeza, com certeza. É isso. Resumindo, é isso daí. Fábio, o papo tá bom, nós estamos quase 50 minutos. Nossa, já? Gente, eu tô rápido de Legal, né? Não, esse papo aqui, viu? Mas é gostoso a gente falar do que a gente domina, e a gente falar do que a gente entende, é muito bom, É né? muito bom. E já foi muitos insights, muitas dicas, né? Muitas orientações para o pessoal aí. Eu queria só voltar nessa parte ainda, além da Baimusa, né? Tem a parte do Whitelabel. Às vezes muita gente nem sabe o que é isso. Eu mesmo, o termo em si, eu sabia que o pessoal fazia, né? Fabricava para outras marcas, mas de verdade eu não conhecia o termo, né? É recente. Queria que você explicasse um pouco mais sobre esse processo e até se a pessoa tiver interesse, como procurar vocês também. Queria que você falasse um pouco da parte do white label mesmo. Então, essa parte de private label é o seguinte, muitas pessoas elas têm um sonho de ter uma marca, né? Elas querem montar uma marca, só que elas não entendem dos processos. Foi isso que eu te falei agora. Eu sempre tive o seguinte, se eu não entendo do que eu preciso, muito bem, eu contrato alguém que faça isso com excelência. Eu não vou querer, né? Eu acho que cada macaco no seu galho. Eu não vou querer fazer o seu trabalho. Imagina se fosse criar um sistema lá e não fosse pegar o seu. Né? Então, eu tenho que contratar as pessoas que fazem com excelência para estar comigo. Isso ajuda muito no meu processo de crescimento. E o private label é justamente isso. As pessoas querem ter uma marca, eu quero ter uma marca de camisetas, mas elas não sabem nem onde compra o tecido de qualidade. Então, a nossa empresa faz isso para eles, né? A gente escolhe o melhor tecido, a gente escolhe a modelagem, manda para costura, usa todos os materiais deles que são personalizados, como etiquetas, tags, embalagens, CNPJ nas peças, tudo certinho, e entregamos pronto, embalado para eles com a marca deles. Top. E isso aí eles vão ter a certeza de que vai pegar um produto de qualidade, né? Da melhor qualidade. A gente senta antes, faz um estudo da marca deles, um estudo de mercado, mostra para eles o melhor segmento a seguir, né? Fazendo um estudo do que eles querem, questão de valores, do que eles querem ali chegar, onde eles vão vender, se atacado público-alvo. isso, se atacado ou varejo. A gente tem uma conversa bem ali, sabe?
dar um tempo mesmo para ele entender o que ele quer, o meu cliente. Aí a gente faz, entrega para eles embalado. Hoje eu tenho um atacadista que compra de mim, eu entrego para eles por semana 4.000 peças. Semanal, só de modinha. Legal. E tipo, a gente chega na loja, entrega um body de 500 peças, ela dura 20 minutos na loja. A gente vende bastante essa questão da modinha. Aí você falou da procura, hoje eu não pego mais nenhum cliente, estou fechado com os clientes, já tenho um contrato com até daqui 4 anos, eu não posso não deixo que nem nenhum cliente entre na minha cartela, porque eu já tenho um contrato com eles de fidelidade, então não posso Entendi. perder. Mas olha só, tanto que às vezes é algo simples, tão rotineiro para você, mas já trouxe mais informação também, né? Não é só o processo de produção das peças, né? Olha só, vai desde o estudo de mercado, esse acompanhamento, né? Eu quero entender aonde você quer vender. Uhum, Qual que é a margem de preço? Qual que é o público que você quer atender, que você quer atingir? Eu tenho que ter esse estudo com ele para eu poder vender para ele e pensar que aham, ele também vai ter que lucrar. uhum, Entendeu? Então eu não posso, eu vou vender para ele uma camiseta de R$ 90, mas ele vai vender por quanto? Então, sim, ele que vai vender mais barato, então eu tenho que procurar uma matéria-prima mais barata. Então eu tenho que ter essa conversa com o meu cliente, entender qual que é o tipo de produto que ele quer receber na loja dele. top. Então vai muito além, gente, do que só uma facção. Só a pessoa vai lá e fabrica uma parte da peça, ou Sim, é sim. muito além Tem que disso, pensar no todo o custo em todo o dele. custo. Sim. Bacana. E eu usei o termo white label. White label é um termo que a gente usa muito no software, Uhum. né? Que é, Private. no caso dela é Private label. private label, né? É um pouco diferente. No software, outro episódio eu explico o que Sim. é isso aí. Mas bem bacana. Fábio, para a gente caminhando para o nosso final, eu queria dar a oportunidade para que você possa também fazer as considerações finais, dar alguma dica, tocar em algum assunto que de repente a gente não abordou, alguma coisa que você gostaria de falar, até para o pessoal que está em casa, que quer empreender, ou que já está empreendendo, está com dificuldade em si. Queria que você, um espaço mesmo para você fazer as suas considerações finais, enfim, todo seu. Sobre isso, né? Eu falei muito, bati muito na tecla de não sangrar a marca. Talvez eu assustei algumas pessoas que querem montar a sua marca e falam, cara, mas eu preciso disso para sobreviver, né? Então eu queria voltar nesse assunto justamente para isso. Eu acho assim, que quando você quer algo, você dá um jeitinho de cortar um gasto aqui, de cortar um gasto ali e pensar na sua marca, né? E pensar, eu vou esperar o meu processo daqui 6, 7 meses, 8 meses, eu já vou começar a colher, né? Esperar os processos. Mas que tem que tentar, sim. Eu acho que é melhor você tentar. Eu começo algo pensando que vai dar certo, tá, gente? Eu não começo nada. E se não der certo? Nunca foi assim na minha vida. Eu não cheguei até onde eu cheguei hoje, não foi à toa, porque eu sempre fui muito de arriscar. E nunca deixei que desse errado. Nunca deixei que desse errado. Porque, gente, eu ia aqui, tava errado aqui, eu cortava caminho, mas eu chegava lá onde eu queria. Então, quando você tem foco, quando você tem garra e tem ambição no que você quer, você faz acontecer. Nem que você, vou dar mas a porta tá fechada. Então você mete o pé na porta e entra, mas eu faço acontecer. Eu sou muito forte no que eu quero. Isso mesmo. Então, assim, nada do que eu quis, eu sempre falo, gente, Deus está comigo. Deus está comigo, porque nada que eu sonhei, gente, eu não consegui na minha vida. Mas se deu sorte, não, eu busquei. Eu busquei demais. Então, busque o sonho de vocês, corra atrás, porque todo mundo um dia foi pequeno para ser grande. Ninguém começou grande, todo mundo foi pequeno para ser grande e viver o processo. Então, é isso, é sobre querer, sobre focar. Tá difícil aqui, eu não tô conseguindo fazer retirada. Faz alguma coisa ali paralela para conseguir segurar a sua marca, para conseguir fazer ela dar certo. Só depende de você. Que é isso? Essa é uma pancada. Como diz o Gustavo Lima. Ai, gente, é o seguinte, eu gostaria de somar com essa colocação da Fábia. Eu gosto muito de uma reflexão que diz assim: se Deus te permitiu sonhar, é porque é possível realizar. Agora, eu fui fazer um treinamento recentemente, Fábia, e tem algo que ficou marcado também, acho que foi até o Paulo Vieira que falou. Deus te permite sonhar, você tem seus sonhos, você acredita em algo, só que não espere que as pessoas vão comprar essa ideia, né? Você que tem que fazer acontecer, porque às vezes também a gente sonha e espera que os outros vão Acho tornar mais isso fácil os realidade. outros tirar a sua ideia de você. Se você puder Justamente. vender e passando para lá, e aí? Você tá doido? Tem um monte de roupa fitness. Gente, você manda naquela 44, um monte de loja. Você quer montar roupa fitness? Isso eu Justamente. ouvi vários. Justamente. É sobre isso mesmo.
Então, assim, ó, se você acredita, se você viu que é possível, faça. Mas não espere que o outro vai fazer por você, não. Não vai. É você mesmo. Se você acredita, se você teve esse sonho, está nas suas mãos. A capacidade de tornar isso realidade está junto com você. É você que vai achar os meios, as formas, se conectar às pessoas corretas, as que não for tão corretas, você vai eliminar. É muito importante essa parte que você usou de conectar com pessoas corretas. Isso fez muita diferença na minha vida. De estar conectada com pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu. Top. Eu sempre tive essa fala: esteja ao lado de pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. E eu sempre dei muito certo com isso. Isso abriu muitas portas para mim. Inclusive, foi um dos caras que me ajudou muito na minha parte do processo como estilista, que foi o Eduardo Christian. Você deve ter ouvido falar dele já, que ele é o guru aí da confecção. Ele fez com que abrisse muitas portas para mim. Então, assim, eu sempre bati muito nessa tecla. Esteja ao lado de pessoas que somem na sua vida. Isso é primordial. Primordial. Isso aí, gente. Bom, pessoal, a gente estamos caminhando para o nosso final. Novamente, Fábio, eu não posso encerrar sem te agradecer por estar conosco, por compartilhar. De verdade, é uma história muito inspiradora, né? A gente teve recentemente esse privilégio de te conhecer, estar mais próximo, mas já considero com uma amizade que está sendo construída, tá? Desejo ainda mais sucesso, que você possa alcançar todos os seus objetivos. E sei que você vai, porque pela sua garra, determinação, você vai sim. Não tem outra forma. Não tem outra forma, vai acontecer, né? E você já tem esse perfil de fazer acontecer, né? E nos colocamos à disposição, na medida do possível que você precisar. O Ney, o Varejo Forte, o que a gente puder estar ajudando, estamos à disposição mesmo. Tá? Obrigada, eu que agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Eu gostei muito, né, de poder passar um pouquinho de experiência, talvez motivar pessoas, né? Eu estou aberta também, tá, gente? Meu Instagram, que é o Fábio Style, vai lá, me chama, conversa comigo, que eu vou estar lá prontinha para aconselhar, para, né, talvez tentar fazer com que vocês encurtem um caminho, algum processo. É isso. Dar algumas dicas, né? Como ela falou, não tá pegando, mas às vezes tem parceiros, amigos, né? Pode indicar algum. Na parte de tecido nós temos o Matheus lá, já fazendo, né, essa ponte aí também, tá? É igual o Matheus vai mudar agora, tia. Fábio, mas eu não entendo nada de tecido. Eu falei, estuda, você vai aprender. Aprendendo, tá? Ficando espera, né? Pessoal, eu quero agradecer também a você que esteve aí conosco, que vai ver depois, como fica gravado no YouTube, né? Não deixa de estar assistindo. Eu sei que é um horário agora que muita gente ainda está trabalhando, muita gente às vezes não consegue acompanhar ao vivo, mas como vai ficar gravado, não deixa de compartilhar, de passar para o pessoal. A gente faz isso com tanto carinho, com tanta dedicação, justamente para ajudar você. Para você não ter aquela conversa, não tem ninguém para me dar um conselho, para me falar nada. Se alguém tivesse me falado isso antes, né? Seria diferente. Às vezes não está sendo falado, às vezes você não está vendo, né? Mas então esse é o porquê do nosso podcast, tá? Muito obrigado, que tenhamos aí um resto de semana ainda mais abençoado, próspero, que as suas ideias, seus projetos que possam se tornar realidade, né? E como a Fábio já se colocou, nós também nos colocamos à disposição. Se precisar do apoio do Ney, do Varejo Forte, estamos à disposição também para poder lhe ajudar na medida do possível, tá? Então, estamos encerrados. Muito obrigado novamente e até semana que vem com mais um episódio do nosso Fortecast. Até semana que vem.